Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E hoje o programa, na verdade, está estreando um estúdio novo. E para a estreia nesse estúdio novo, que o telespectador não percebe, mas quem está aqui no estúdio percebe, eu convidei o presidente da Sociedade Espírita Ivon Costa, aqui de Santa Maria, Clairton Mota. Clairton, muito obrigado, meu irmão, por tu teres aceito o meu convite para a gente fazer essa estreia aqui no estúdio novo. Sou eu que agradeço esse momento tão importante e oportuno de conversa. Muito bem. Clairton, tu, eu, nós, vós, eles, né? Ou seja, todo mundo, nós temos problemas, dificuldades, uns nem tão sérias, outras pessoas muito sérias. Mas aí eu te pergunto, por que a gente nasceu aqui nesse mundo de dificuldades, problemas, intempéries de toda ordem? Olha, que interessante. A doutrina espírita vai nos dizer que nós, seres espirituais, nós mergulhamos na carne, ou seja, nesse corpo físico, e temos um objetivo, um grande objetivo. Kardec levantou isso na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta para a espiritualidade qual o objetivo da encarnação. Ou seja, por que nós, seres espirituais, mergulhamos nesse corpo em determinados momentos? Ou seja, seres espirituais criados por Deus e que precisamos ir adiante. Por que nós mergulhamos nesse corpo? A espiritualidade benfazeja vai nos dizer assim: Deus impõe a encarnação, ou seja, que nós mergulhemos nesse corpo físico, cada um as suas características, um mais alto, um mais baixinho, um mais careca, outros nem tanto, um mais claro, um mais escuro e assim sucessivamente. Nós mergulhamos nesse corpo com o objetivo de chegarmos à perfeição. A espiritualidade diz na informação assim: Deus impõe para fazê-los chegar à perfeição. E mais ainda, nós precisamos, dentro dessa questão 132, a resposta da espiritualidade, vai nos trazer assim, que nós precisamos também colaborar com a obra da criação. Precisamos enfrentar a nossa parte na obra da criação. Precisamos construir. E isso vem ao encontro do que diz lá no Evangelho, no capítulo 1, quando Jesus, através do registro do Novo Testamento de Mateus, Jesus diz: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o verdadeiro significado. E diz assim: em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que Deus tenha definido seja cumprido. Né? Ou seja, nós viemos para evoluirmos e chegarmos à perfeição. Esse é o propósito que está lá no Livro dos Espíritos. O Evangelho diz: vai ser assim. Agora eu te pergunto o seguinte: Deus é a perfeição, correto? Correto. E dizem, pelo menos a doutrina espírita diz, que nós estamos evoluindo para a perfeição. Nós seremos um dia, seremos deuses também? Só um detalhe que nós precisamos atentar. Perfeição é apenas
um dos atributos de Deus. Deus tem outros tantos atributos. E a perfeição nossa, a evolução nossa, ela é constante ao longo da nossa existência, constante. Nós, como seres espirituais, vamos evoluindo, evoluindo, evoluindo cada vez mais, mas não chegaremos a ser deuses. Por que a ser Deus, vamos dizer assim? Por quê? Porque nós somos criaturas de Deus. E em sendo criaturas de Deus, nós não conseguimos nos equiparar a Deus. Tá? Assim como nós vamos ver em outras obras, que como o marceneiro, ele constrói lá as suas criações, um banco, uma cadeira, uma mesa. Por mais que essas mesas, essas cadeiras, esses bancos, todos eles consigam melhorar e evoluir, jamais vão chegar a ser o marceneiro. Essa é a proposta. Ou seja, nós vamos evoluir, sim, mas chegar na condição de Deus, não. Dá para dizer que a nossa perfeição será uma perfeição relativa? Bem isso. A melhor expressão é uma perfeição relativa à nossa condição de filhos de Deus. Muito bem. Pegando um gancho da doutrina espírita, que diz que fora da caridade não há salvação. Como é que se explica isso? E eu já vou emendar um outro questionamento. Se tu quiseres, claro, definir caridade, esmola e filantropia. Porque são coisas que muitas pessoas colocam no mesmo cesto, mas são iguais ou não? Muito interessante. Partindo do princípio de que nós precisamos evoluir, chegar à perfeição, como está lá no Livro dos Espíritos, nós precisamos nos melhorar. E é por isso que nós estamos mergulhados nesse corpo físico. Aqui nós convivemos, nós aprendemos, nós ensinamos, nós melhoramos, nós somos testados, nós testados na nossa paciência, na nossa capacidade de resiliência, na nossa condição de seres mais humanos e mais justos. Nós também provocamos os outros assim. Então, nós precisamos evoluir. Bueno. Para nós evoluirmos ou chegarmos à perfeição, que é relativa, nós temos como fio condutor desse processo a caridade. A caridade que vem, na verdade, como para nos conduzir, bem isso, o fio condutor, ele nos conduz a chegar à perfeição, chegarmos à perfeição. Contudo, a caridade muitas vezes, ela é, como disse o nosso irmão Jado, ela é confundida com esmola ou filantropia ou outras ações. Mas aqui o que a gente pode trazer acerca desses três itens, esmola, filantropia e caridade? A esmola, ela é, na verdade, um ato de alcance material a alguém que precise de algo, que muitas vezes vem nos pedir. E esse ato de alcance material, ele é também sobre aquilo que me sobra. Por exemplo, eu não preciso mais disso, eu alcanço para alguém que precisa, que me bateu a porta e precisa disso aqui. Eu alcanço. Pode ser considerado uma esmola. Mas aí tá, não é de todo ruim a esmola, mas vai depender muito do sentido com que eu faço isso. Tá? Posso alcançar esse bem material para as pessoas. Bom, muitas vezes é a moeda que eu tenho no bolso, lá no semáforo, para o carro, bate a pessoa, eu tenho ali, baixo o vidro e alcanço aquela moedinha. Isso pode ser considerado esmola. Tá? E dependendo da forma com que eu faço isso é demeritório. Pode ser demeritório ou não. Outra situação, a filantropia. A filantropia, ela é um conceito que ela mudou ao longo dos tempos. Porque lá no início da história era considerado o homem que fazia o bem para alguém. Tá? Hoje, nos conceitos como mudaram, ele está muito ligado a uma estrutura orgânica, uma estrutura
institucional, ou seja, instituições que são privadas, mas que promovem o bem público. Aí, ou seja, fazem o bem, mas para toda a população, mas é mais definida como uma estrutura de uma instituição. Tá? Essas ações de filantropia e esmola podem ser consideradas caridade? Não. Porque a caridade em si, pode ou não, dependendo da forma com que se faz. Porque a caridade em si, ela precisa de um item muito importante na hora de estender a mão, na hora de alcançar algo para alguém, na hora de fazer o bem. Ela precisa de uma expressão chamada desinteresse. E aí isso torna o ato do bem uma virtude. O desinteresse ou seja, a única situação que eu preciso é fazer o bem pelo bem. Aí vai ser caridade. Nesse sentido, já concluindo ali, nesse sentido eu posso fazer o bem para alguém sem que isso seja caridade? Posso. Por exemplo, a sopa que eu faço lá na minha sociedade. Por exemplo, entrego a sopa no sábado lá para um povo que realmente precisa, ou a cesta básica, ou qualquer ato material nesse sentido de entrega. É algo positivo? Algo positivo. Mas como é que eu fiz isso? Eu fiz isso com o meu sentimento do bem pelo bem, de fazer o bem apenas? Ou eu fiz por uma obrigação que eu assumi com a casa? Eu fiz porque não tinha ninguém para fazer? Eu fiz porque eu tenho um compromisso naquele dia? Esse sentimento vai definir o meu ato de caridade ou não. Clairton, a doutrina espírita já deve ter ouvido isso centenas de vezes. Fora da caridade não há salvação. Digamos que eu seja uma pessoa que faça caridade pelo bem, correto? A melhor possível. Do bem pelo bem, como tu acabaste de frisar, ok? Sim. Agora, para onde que eu vou depois que eu desencarnar se eu fiz caridade do bem pelo bem? Ótima pergunta, Jada. Ótima pergunta. E é interessante essa reflexão porque a partir do momento em que nós vamos evoluindo, nós vamos melhorando, nós vamos propondo, nós vamos contribuindo, colaborando com a obra do Criador, e colaborar é fazer o bem pelo bem, é ser caridoso, logicamente. Quando nós conseguimos fazer isso, nós vamos chegar à condição de perfeição, que a gente viu lá no início da nossa conversa. Chegando cada vez mais perto à condição de perfeitos, espíritos evoluídos, espíritos que vão evoluindo cada vez mais. A partir do momento que eu consigo atingir a condição de caridade, diga-se de passagem, caridade, ou seja, fazer o bem pelo bem, diga-se de passagem, é raro ainda no planeta Terra aqueles que conseguem fazer o bem pelo bem, simplesmente, sem nenhuma outra intenção. Então é raríssimo, e todas as vezes que acontece isso, chamam uma atenção. Isso a gente vai ver lá na questão 895, no mesmo livro dos Espíritos, quando Kardec questiona as entidades espirituais acerca disso, eles nos dizem, ainda é situação muito rara na Terra, ou seja, nós ainda não conseguimos fazer a caridade e fazer o bem pelo bem. Há exceções, sim, que são situações raras na Terra. Aí nós temos várias situações para citar, tipo Divaldo Franco, que foi um exímio sujeito que difundia a doutrina espírita e caridoso, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier e assim sucessivamente. Tanto que se destacam, né? Clairton, a produção me disse que falta um minuto, agora 1 minuto, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou te fazer uma pergunta agora, para te pensar no intervalo. Tá bem? Para responder no início do segundo bloco, tá? Tu falaste aí em caridade, mas por enquanto tu falaste em caridade material. Dar uma sopa, dar um pão, enfim, correto? Muito bem. Mas
nós estávamos falando no início, antes de começar o programa, tu falaste em caridade moral. E essa é a pergunta que eu vou te fazer para tu responder no início do segundo bloco. O que é caridade moral? Correto? Correto. Tá? Gente, estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, lá de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem nos acompanha, sabe que o nosso intervalo é bem pequenininho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods & Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 9 anos e meio. Lá de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, está ligando a TV agora, eu estou batendo um papo aqui com o presidente da Sociedade Espírita Ivon Costa, aqui de Santa Maria, Clairton Mota. E a gente está batendo um papo assim sobre alguns assuntos, mas um mote, digamos, é caridade. E eu te fiz uma pergunta, tá lembrado dela? No final do primeiro bloco. Caridade moral. E te perguntei o seguinte: o que é caridade moral? Ótima pergunta, Jada. Importante nós distinguirmos. A caridade, na verdade, ela pode ser de 2 tipos de caridade, vamos dizer assim. A caridade material é aquela que eu entrego alguma coisa, um alimento, uma roupa, um agasalho, alguma coisa nesse sentido, mas sempre com o objetivo do bem pelo bem, não com o objetivo outro por trás, e aí a gente pode falar depois melhor nisso. E a caridade moral. A caridade moral, ela vem das nossas ações que não são materiais, das nossas entregas. Quando nós acolhemos alguém, quando nós abraçamos alguém, quando nós emprestamos o ombro, quando nós emprestamos a jaqueta, quando nós reafirmamos, apoiamos alguém a se reestruturar moralmente, emocionalmente. Estamos num mundo em que todos nós nos preocupamos efetivamente com os nossos objetivos próprios. Poucos de nós conseguem estender a mão, poucos de nós conseguimos abraçar, dizer que está junto, dar o apoio. Isso faz parte da caridade moral. Quando eu dedico tempo da minha vida, da minha existência, para ouvir o que vai no coração do outro e apoiar. Para ouvir, para abraçar,
para trazer junto, para acolher, para entender, mais do que qualquer coisa, com a escuta ativa, sem julgamento, sem vir com conceitos pré-concebidos. Abraçar e entender. Isso faz parte da caridade moral. Mas dentro da caridade moral, há ainda a caridade moral que é a mais meritória de todas elas, conforme o Evangelho vai nos trazer, Kardec nos traz, que é a caridade moral, que é o perdão das ofensas. Essa é a mais meritória de todas as caridades. E tu me oportuniza sair um pouquinho da caridade, por favor, e entrar nesse outro tema aí que tu acabaste de falar, o perdão. E eu te pergunto o seguinte, por que é tão difícil, e eu vou enfatizar de novo, tão difícil perdoar? Não, perdoar que eu digo é perdoar realmente, não é aquele negócio assim, tá perdoado, tá, mas não aparece mais na minha frente. Eu te perdoo, mas não precisa... eu te perdoo, mas não aparece mais na minha frente. Isso não é perdão, isso é querer se ver livre. Mas eu te pergunto por que é tão difícil perdoar. Perdoar, efetivamente. É uma pergunta sensacional, porque isso mexe muito conosco. O perdão, nós temos conceito equivocado do perdão. Primeiro, porque isso mexe com o nosso orgulho, lá no fundo. Quando eu resolvo me magoar com algo, né, eu entendo inicialmente que eu não posso conceder o perdão ao Jader, porque para ele seria um benefício, segundo o entendimento nosso. E aí o meu orgulho ferido, magoado, sentido, não quer dar esse benefício ao Jader. Mas não é esse o conceito. Perdão mesmo, aquele perdão, no mais amplo sentido da palavra, é um bálsamo, é um elixir que nós tomamos e que nem desceu ainda, ele já está fazendo o efeito de nos sentirmos bem. Sabe quando nós somos crianças e que estamos com uma dor no estômago, uma dor de barriga, e a avó traz um chazinho morninho, ou a mãe traz um chazinho morninho para todos nós, e a gente vai tomando quando é criança, e o chá nem chegou lá no local, e ele já está fazendo aquele bem enorme. Esse é o perdão. Na verdade, o perdão ele serve para que nós não fiquemos com aquele sentimento angustiante de mágoa, de raiva, de ódio em nós mesmos. Porque quando nós nos magoamos ou nos enraivecemos, nos entristecemos, nós fazemos com que aquele momento, aquele ato, permaneça conosco ao longo dos anos. E o perdão significa nós nos livrarmos daquilo ali. Não tem a ver com o agressor. Porque o agressor, aquele sujeito que nos agrediu, ele ou ela vai ter que se entender com as leis cósmicas, a própria consciência, enfim. Mas o perdão é esse conceito que nós precisamos entender, que eu preciso tomar aquele elixir que fica daqui para poder me limpar, me amenizar essas dificuldades que ficaram em mim ao longo do tempo. Ayrton, a doutrina espírita ela nos traz muitas, porque ela é uma filosofia lógica e racional. Ela nos traz explicações, como não poderia ser diferente, lógicas e racionais, inclusive sobre o perdão. E aí eu te pergunto, o espírita, por conhecer mais profundamente as leis divinas e entender o que acontece conosco, o espírita, na tua opinião, tem mais responsabilidade perante a espiritualidade superior, perante Deus, por exemplo? Muito mais. Muito mais. Muito maior responsabilidade. Até porque a doutrina espírita, como tu bem disseste, ela é uma filosofia.
ela é religião, ela é ciência. E por ser assim, ela traz todo o esclarecimento que muitas outras pessoas, muitas outras filosofias não trazem. A doutrina espírita, por ser doutrina dos espíritos, trouxe pormenorizados vários ensinamentos de Jesus. Ou seja, ela trouxe a receita de bolo fantástica para todos nós que somos adeptos. E isso nos faz mais responsáveis. Isso nos faz conhecedores de uma verdade muito mais clara. E, logicamente, mais responsáveis. Muito será cobrado a quem muito for dado. A nós é dado o conhecimento, aos espíritas é dado esse conhecimento, então, por conseguinte, muito mais meritório se conseguirem transpor as dificuldades, mas também será cobrado à medida. Clairton, já que tu falaste aí no Evangelho, a produção me diz que faltam 4 minutos, mas vai dar tempo. Uhum. Jesus disse uma frase que muitas das pessoas até hoje não entenderam. E eu gostaria de que tu te sentir à vontade para esclarecer o que Jesus quis dizer o seguinte: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. O que tu acha, para encerrar? Para encerrar, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus traz, na verdade, a grande verdade sobre aquilo que todos tinham conceitos equivocados. Jesus trouxe esclarecimentos que ninguém da época esperava. Aí é como se fosse uma luta, uma batalha, uma espada. Porque ele traz uma situação, por exemplo, de amar os vossos inimigos, quando tinha a época a questão de quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele traz a questão do perdão em inúmeros casos, inúmeras situações de passagens de Jesus. Ele ensina a questão do perdão, do amor aos inimigos, do amor ao próximo. Então ele traz essa espada como sinônimo de divisão de conceitos e ideias. Separa o joio do trigo, separa aqueles que pensam assim, vão continuar assim, aqueles outros que vêm para esse novo entendimento conforme Jesus traz. Então, o Evangelho é muito claro, o Evangelho, aquilo que Jesus traz é um Evangelho de amor, um Evangelho de construção, de caridade, de perdão, e enfim, aquilo que Jesus traz e, logicamente, as leis do Criador propõem para nós. Clairton, agora não tem mais choro nem vela, vamos ter que encerrar, certo? Tá bem. Mas antes de encerrar, se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, aquela câmera ali é toda tua. Muito obrigado. Dizer a todos os nossos telespectadores que caridade é algo realmente muito difícil ainda sobre a Terra pela essência da palavra e pelo significado que ela contém. Mas lembremos que todos nós não nascemos sujeitos caridosos. Nós estamos ao longo dos milênios em evolução saindo da nossa condição de seres egoístas e nos colocando na condição de obrigatoriedade de alcançar algo para alguém, alcançar materialmente para alguém, dar um abraço em alguém, ou seja, nós vamos construindo isso. É como se uma criança que começasse a dar os primeiros passos. Logicamente, no primeiro passo ela cai, ela levanta, ela cai, mas ela se obriga a colocar-se de pé, ela se obriga a dar o primeiro passo, e assim sucessivamente, até que isso ela vai fazer automaticamente, de forma mais tranquila. Da mesma forma, nós, seres em evolução, que precisamos sair do nosso egoísmo, começamos a nos obrigar a dar os primeiros passos, a dar os primeiros alcances materiais, ao primeiro abraço, à primeira escuta, e assim nós vamos exercitando até que nós cheguemos à condição de seres perfeitos na evolução, caridosos e, obviamente, nas condições que Jesus propõe como bem-aventurados. Gente, com essa mensagem do Clairton, aliás, não sem antes
Clairton, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado mesmo pelos teus esclarecimentos a respeito desse tema tão difícil da gente entender e praticar, que é a caridade, né? Sou eu quem agradece. Estou encerrando agora sim o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade lá de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela audiência que vocês nos concedem nesses 9 anos e meio, e nada mais a fazer senão dar um abraço a todos vocês. E nesse primeiro programa no estúdio novo, que vocês não percebem, porque atrás o cenário é sempre o mesmo, mas o estúdio aqui está lindo, maravilhoso. Muito obrigado a vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.